Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laide, massoterapeuta. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade à aula anterior. Se você não assistiu ela, eu vou deixar a descrição, tá? Da aula anterior, para que você possa assistir, para que você entenda toda a sequência, tá? De onde nós iniciamos, porque é importante que você conheça sobre os músculos do corpo humano. Principalmente para quem trabalha com massagem terapêutica, com massagem desportiva e com liberação miofascial. Por que eu falo isso? Porque são nessas estruturas que nós trabalhamos, pessoal. Então, né, fazer até o curso de massagem é super importante, saber aplicar a técnica é muito importante. Agora, onde eu aplico essa técnica? Qual realmente é a importância de aplicar essa técnica em determinadas regiões? Eu sempre falo essa questão do profissional dele ver o corpo, tá? De uma forma global, de ver um todo. Por mais que seja partes, nós precisamos observar como um todo, todas as estruturas, todas essas ligações. Gente, e não é fácil a gente conseguir decorar, tá? O nome de mais de 600 músculos. Vocês concordam comigo que é bem complicado a gente aprender? Então, desenvolva mecanismos que te auxiliem, tá? Para que você possa estar aprendendo, tá? O nome desses músculos, a localização desses músculos, que posteriormente você irá aprofundar para que você possa conhecer ação, inserção, origem, inervação. De início, o passo mais importante que você precisa, massoterapeuta, desenvolver para tornar os seus atendimentos mais eficientes, para trazer mais resultado, passar mais confiança para o seu cliente, é conhecer o nome dessas estruturas. Gente, são mais de 600 músculos, tá? Não, acho que 600 para ser exata, 605 alguma coisa. Músculos muito pequenos, músculos com extensões maiores, músculos mais profundos, músculos mais superficiais. A princípio, é importante a gente conhecer os músculos mais superficiais, que são os que a gente consegue acessar durante os nossos procedimentos, tá? Na melhora da qualidade de vida das pessoas. Estimulamos o músculo, estimulamos a circulação, melhoramos a interação da fáscia, possibilitamos a melhor oxigenação dos tecidos através da nossa manipulação, que pode ser manual, pode ser instrumental, com auxílio de um aparelho. Mas, gente, não dá para ser um bom profissional sem conhecer essas estruturas, tá certo? No vídeo anterior, nós falamos da parte anterior. Gente, termos técnicos também, tá? É importante que vocês já vão começando a aplicar esses termos, tá? Procure um profissional, vá conversando com ele, utilizando mais esses termos técnicos. Isso é fundamental para passar até mais confiança, mostrar que você conhece mais do que você está fazendo e do que você está falando também. Por isso, eu vou usar alguns termos técnicos aqui para você já ir se familiarizando com esses, tá? E isso vai te induzir a você pesquisar, a você ficar mais curioso, a você buscar mais informação. É o que acontece quando tem algo que eu ainda não conheço, eu vou desenvolver uma forma de buscar esse conhecimento. E a gente tem várias ferramentas para que seja possibilitada essas nossas pesquisas, tá bom? Então, assim, falar esses termos técnicos é preciso que vá se criando esse hábito, tá? De falar esses termos técnicos. Por exemplo, nós não falamos a parte da frente e a parte de trás, nós falamos a parte anterior e a parte posterior. No outro vídeo, como eu disse, nós falamos sobre a parte anterior, né? E agora nós iremos falar sobre os músculos que estão aqui na parte posterior, tá? Do nosso corpo. Gente, ao observar aqui, a gente dá para se ter uma noção de todas essas estruturas ligadas uma à outra, por meio de tendões, por meio de ligamentos, né, por meio da face. Todas as estruturas estão aqui interligadas. Por isso que eu sempre falo nessa questão de observar o ser humano como um todo, de forma global, porque de repente um problema em uma dessas estruturas pode influenciar diretamente no funcionamento de todo esse corpo. Gente, e uma forma que eu falei que facilitou para mim o meu aprendizado foi mandar imprimir, né, esse atlas, tanto eu utilizo nas minhas aulas, como eu utilizei no meu próprio, na minha própria fase, né, onde eu estava
buscando aprender melhor aonde estava a localização dos músculos. Então, mande imprimir um desse, fixe em um local mais próximo, onde você visualize ali por várias vezes no dia, porque ao visualizar, você vai memorizando e vai ficando fácil de você aprender. Então, assim, essa é uma receitinha para vocês, tá? Fixar, pode ser até, gente, imprime partes, talvez, e você vai visualizando em alguns lugares da sua casa. Faça um mural, por exemplo, coloque ali. Gente, o que não dá para ter a desculpa, né? Solução a gente precisa arrumar. Se você quer crescer, se você quer ser destaque na sua profissão, arrume meios, tá? De se diferenciar nesse mercado de trabalho. E conhecer sobre as estruturas é um diferencial, tá certo? Gente, olha só. Muita gente, tá? Inclusive alguns clientes, alguns alunos, desconhece essa estrutura aqui bem na parte final da nossa cabeça, tá? Bem no finalzinho do nosso crânio, que são os músculos conhecidos como occipitais. Temos o músculo occipitalis, que é esse aqui da parte posterior, bem abaixo do crânio. Quando a gente palpa aqui, a gente consegue sentir ele, gente, inclusive é uma região que precisa ter uma atenção na hora de fazer uma massagem. Pode ser relaxante, pode ser liberação miofascial, pode ser uma massagem terapêutica. Observar na conversa com seu cliente, se ele se queixa de dores nessa região aqui mais superior, tá? Na região mais superior. Existem muitas pessoas que sentem dores aqui relacionadas ao trapézio, à própria escápula, ao esplênio da cabeça. Mas o que acontece? Pode ser esses camaradas aqui, tá? Por exemplo, os dentistas, né? Eles ficam bastante tempo com a cabeça para baixo, acabam forçando todas essas estruturas aqui da parte posterior. E às vezes você faz uma manipulação em todos esses músculos focado em relaxar essa estrutura aqui posterior das costas. Mas o que acontece? Pode ser que o problema esteja nessa região aqui. Aí você pergunta para mim, Alaide, mas uma estrutura tão pequena? Sim, mas com uma responsabilidade muito grande. Então, gente, aqui abaixo do nosso crânio nós encontramos os músculos occipitais. Na parte da frente, eles também se encontram, tá? São os occipitofrontais. Foi o que nós falamos na outra oportunidade, tá certo? No outro Atlas, onde eu estava falando sobre os músculos da cadeia anterior. Pessoal, e por aí nós encontramos mais músculos, tá? Da nossa parte mais superior do nosso corpo. Aqui na nuca, né? Onde nós conhecemos bem como nuca. Olha só, esplênio da cabeça. É outro músculo também muito causador de dor, de desconforto, de muita tensão. Então, se você não sabia que atrás do nosso pescoço tem músculo que causa tensão, esse é um dos camaradas, esplênio da cabeça. Faça uma boa palpação, uma boa anamnese, entenda se a queixa do seu cliente pode estar relacionada com esse músculo. Então, nós temos os occipitais e temos também esplênio da cabeça aqui mais na parte superior do nosso pescoço. Aqui, gente, nós também podemos observar, tá? O esternocleidomastoide sendo apontado aqui. Aqui tá mais para uma visão lateral, tá certo? Mas nós também conseguimos visualizar ele de frente, tá? Que é esse músculo grandão aqui. Eu costumo brincar que quando a gente já consegue falar esse nome, esternocleidomastoide, a gente já está aprovado, já pode, tá, receber a nossa carteirinha de membro aí do Clube de Massoterapia. Porque a gente no início não tinha eu não conseguia de maneira alguma falar esse nome. E fui treinando e trabalhando sempre com esse músculo. Hoje ele é tão familiar que a gente está até próximo, né? Então, esternocleidomastóide. Gente, só próximos aqui tá a nossa cabeça, a quantidade de músculos que tem. E esses músculos contraídos, esses músculos tensionados, podem estar direcionados, às vezes, com a má qualidade de vida das pessoas, levando a dores terríveis, tá? Aqui nós encontramos aqui está escrito angular de escápula, mas ele também é conhecido como elevador de escápula. Gente, ele sai aqui da escápula e vai subindo em direção também, tá, ao nosso pescoço. Ele se insere na nossa cervical. Pessoal, e olha só o quanto que é importante, tá? Aqui eu quero dar uma frisada para vocês.
quando eu falo o quanto que é importante conhecer essa questão de onde eles estão localizados. Por quê? Esse músculo elevador de escápula, ele sai basicamente da nossa escápula, da parte superior da nossa escápula, e ele vai se inserir lá na nossa cervical. Então, a pessoa pode estar com um problema sério no ombro, uma sobrecarga nessas estruturas mais superiores, que vai para subir para a cervical. E daí eu vou tentar fazer uma avaliação, vou entender o que está acontecendo. Eu tendo conhecimento desses músculos aqui, que estão ligados no braço, que se inserem lá na cervical, eu vou ter a percepção de trabalhar essas estruturas aqui, ó, que estão relacionadas com a origem e com a inserção da musculatura. E aí eu friso novamente, é importante ou não é conhecer aonde esses músculos estão localizados? Então, aqui nós temos também o elevador de escápula. Gente, na outra aula eu falei sobre o músculo deltoide, falei também sobre as 3 porções do músculo deltoide. Geralmente, praticantes de fisiculturismo, tá? Praticantes de musculação, eles querem muito definir esse músculo aqui, tá? O ombro, deixar o ombro mais bonito, com uma forma mais bonita, mais avantajada. O músculo que eles desenvolvem, tá? É esse músculo aqui. E ele tem 3 porções, a porção anterior, a porção medial e a porção posterior. Em algumas situações, você precisará avaliar qual dessa estrutura está danificada. Aqui nós observamos a porção posterior do músculo deltoide, tá? Que está bem aqui, bem acima do nosso ombro, o que nós conhecemos como ombro. Só que o ombro está muito além de um conjunto de músculos, tá bom? Isso aí a gente pode falar depois em uma outra oportunidade. Aqui nós observamos esse músculo aqui, gente, que realmente o nome faz jus à estrutura. É o músculo trapézio, né? É um músculo bem grande, um músculo bem largo, que tem fibras, tá? Em várias direções. E o que acontece? O músculo trapézio, por ele ser bem grande, por ele ser bem forte, ele é responsável, na maioria das vezes, por aquele peso, tá? Que as pessoas sentem como se estivesse carregando um caminhão nas costas. E algumas pessoas já procuram um tipo de procedimento para tirar a tensão, para melhorar essa pressão. Mas lembra que eu falei para vocês que existe camadas de músculos aqui embaixo do músculo trapézio? E o músculo que está abaixo do trapézio, gente, que é um dos grandes responsáveis por um pontinho gatilho que fica embaixo da escápula, que muita gente fala que é do músculo trapézio, nem sempre. Então, além de saber que existe um músculo trapézio grande, largo, que tem fibras em diferentes posições, existe outros músculos por baixo, tá? Inclusive esses músculos chamados romboides. Aqui para nós, nesse atlas, eles não estão aparecendo, mas quando eu tenho a curiosidade, quando eu tenho o entendimento que eu preciso conhecer as estruturas que estão ali interligadas, as estruturas que estão conectadas, eu passo a ter uma visão além, eu vou além do que realmente está apresentando. Então eu venho, faço um trabalho em todo o trapézio, a pessoa continua sentindo dor, continua sentindo desconforto. E se eu não tenho conhecimento de que existem outras estruturas, eu vou ignorar, eu vou fazer de conta que está tudo bem, que o meu cliente está recuperado. Não, gente, isso não é legal. Eu preciso realmente entender o que está aqui por baixo, o que está acontecendo e atuar nessas regiões. Por isso que é importante eu conhecer, tá? Quanto mais eu souber de músculos, o nome e a localização, mais vai facilitar nos meus tratamentos. Aí depois vem o segundo passo, depois outro passo, que é conhecer a origem, seção e inervação. Agora, o primeiro papel fundamental é saber o nome da cadeia anterior e a cadeia posterior, tá bom, gente? Então, vamos falar aqui de mais um músculo infraespinhoso. Gente, é um músculo tão pequenininho, mas tem um papel fundamental, tá? Na questão da movimentação, da estabilização do nosso ombro. É um dos grandes causadores, né, de muita dor no ombro. Inclusive, ele faz parte do manguito rotador junto com o redondo menor. Então, mais uma vez, reforçando, tá?
essa necessidade de conhecer sobre essas estruturas para saber como atuar, porque elas estão diretamente relacionadas, tá, com a queixa do nosso cliente. Infraespinhoso e redondo menor, aqui ainda na parte superior, tá, posterior do nosso corpo humano. Podemos observar aqui abaixo do deltoide o músculo chamado tríceps, tá? Pode ser tríceps como tríceps braquial. Pessoal, ele é tríceps, tá? Quando você ouvir tríceps, bíceps, quer dizer que ele tem 3 cabeças, tá? Ele tem essa definição aí de 3 cabeças, que ele se origina em uma determinada região, mas ele se insere em outra região. São 3 músculos, tá? Mas com o mesmo tendão. E é importante saber onde estão localizados esses músculos para que se possa trabalhar de forma mais detalhada, para que se possa realmente ir direto aonde está a necessidade quando a gente observa um todo, tá? A gente pode observar aqui, gente, que são partes, né? Mas a gente não consegue isolar essas partes, a gente consegue visualizar que são partes de um todo, então não dá pra gente separar essas partes. Realmente a gente precisa, tá, visualizar, ter essa visão aqui de um todo, toda essa integração, tá bom? Observamos aqui também, gente, o músculo chamado grande dorsal. Ele é bem grandão, ele sai lá da nossa lombar e vai se inserir, gente, lá no nosso braço também, tá? Isso é importante observar esse músculo, porque ele pode também ter muita associação com as dores no braço, com as dores no ombro, tá? Ou propriamente com as dores nas costas. O encurtamento dessa estrutura pode gerar bastante desconforto. Então, assim, o grande dorsal, eu acredito que é bem tranquilo para aprender, para estar até visualizando e entendendo aonde ele está. Grande dorsal, 2 feixes grandes aqui do lado, logo mais acima nós temos os trapézios, aí do outro lado já temos os deltoides. Pessoal, vai fazendo, vai desenvolvendo um mecanismo que facilite para você, pegue, toque, desenhe, faça qualquer coisa, mas vai facilitar para você. Só não dá para ficar adiando, achando que isso não tem importância, isso tem muita importância sim, tá bom? A parte mais inferior. Nós observamos aqui o grande oblíquo do abdômen, tá? São músculos que faz parte da nossa parede abdominal. É importante também, tá? Que sejam trabalhados, que sejam identificados e que a gente saiba principalmente aonde eles estão localizados, tá certo, pessoal? Grande oblíquo do abdômen. Nós observamos aqui também o músculo glúteo maior. O glúteo são 3 porções, glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Nós só conseguimos visualizar, tá, o glúteo máximo na maioria das vezes. Então, assim, não tem como a gente ignorar essa questão de localização dos glúteos, né? Eu, por exemplo, para mim era muito desconhecido. Hoje não, hoje já sou familiar com maioria, tá? Com todas essas estruturas, mas assim, não dá para ignorar, fazer de conta que é uma estrutura que não tem importância, gente, porque observando aqui o glúteo máximo, ele está ligado na face lateral da perna aqui, ó. Então, fazer um trabalho de soltura dos músculos, um trabalho de relaxamento dessas estruturas e ignorar os músculos glúteos, você não vai ter tanto resultado assim. Uma outra região que nós vamos precisar de trabalhar com a massagem antes de aplicarmos a ventosa terapia são os músculos do glúteo. É super importante que você faça manipulações dessas 3 estruturas. O glúteo mínimo é uma porção pequena da musculatura, mas ele tem uma importância fundamental na questão da movimentação do nosso quadril. A região de glúteo mínimo, a pessoa relata uma dor mais intensa, uma dor mais profunda, mas respeite o limite, faça a palpação, observe se há uma rigidez muito grande, tá? E você vai palpando com delicadeza, mas porém com precisão. Faça também a massagem, pessoal, no glúteo médio e no glúteo máximo por toda a região. Existem algumas maneiras bem específicas de se fazer esse trabalho, porque às vezes pode parecer constrangedor tocar o glúteo do meu cliente, mas ele precisa ter uma confiança que o profissional que está realizando ali aquele procedimento,
realmente tem consciência do que está fazendo. E o tratamento se torna tranquilo. Você é um profissional qualificado, você sabe o que está fazendo. O vilão das dores que se assemelham à questão de dor ciática, é o músculo piriforme. Ele é um músculo pequenininho que está abaixo de todos os nossos glúteos, ele liga também ali o osso do quadril, a nossa bacia, e ele é de difícil acesso. Mas, porém, o nosso nervo ciático passa por baixo dessa musculatura. E aí, o que acontece? Se esse músculo estiver muito contraído, ele vai acabar comprimindo também o nervo ciático. E, às vezes, a pessoa nem tá com problema no ciático, né? É problema no piriforme. Aqui também, na parte ainda da perna, tá? Nós podemos observar aqui. Gente, quero fazer mais uma observação para vocês, tá bom? Nós estamos falando de músculos mais superficiais, são os músculos que nós geralmente conseguimos acessar nas nossas sessões de massoterapia, tá? Existem vários músculos, tá? Mais internos aqui, a gente não consegue acessar, inclusive o Atlas aqui não discrimina pra gente, mas além desses que eu estou falando aqui, existem outros músculos que também a gente precisa estar estudando e estar aprendendo eles para facilitar o nosso trabalho. Aqui nós temos o músculo grande adutor, tá bem mais na parte medial aqui da nossa perna. E aqui do outro lado nós podemos observar o bíceps femoral. São dois músculos, tá? Eles têm duas cabeças. Então, assim, na perna é importante que a gente realmente compreenda essa estrutura, tanto da cadeia anterior quanto da cadeia posterior. Tá certo, pessoal? Quando nós descemos um pouco mais, nós podemos observar ainda, gente, os músculos da batata da perna. Todo mundo conhece, né, os músculos da batata da perna. Pra gente, termo técnico, tá? É conhecido como gastrocnêmios, tá? Nós podemos observar os gastrocnêmios, podemos observar o músculo sóleo bem aqui na lateral da perna e observamos também o tendão de Aquiles. Pessoal, e esses músculos aqui, os gastrocnêmios, são importantes para ser trabalhados tanto na massagem de liberação miofascial quanto na massagem terapêutica, tá? Eles são responsáveis, tá? Considerado como o nosso segundo coração. Então, são músculos que precisam estar bem relaxados, porque eles auxiliam no retorno venoso. Então, na parte mais inferior aqui da nossa perna também temos estruturas musculares importantes que precisam também ser trabalhadas, que precisam ser identificadas por um bom profissional, por um profissional que quer gerar resultado no seu cliente, que quer passar muito mais credibilidade. Gente, na parte posterior, aparentemente, né, de acordo com esse Atlas aqui, fica até mais fácil para que a gente aprenda, porque aparentemente tem menos, né? Porque a gente não está observando as camadas mais internas, estamos visando mais aqui as camadas superficiais, tá certo? Mas assim, na medida que você vai intensificando os seus estudos, que você vai praticando, isso vai se tornando mais familiar para você, a aprendizagem em relação à localização dos músculos do corpo humano. Isso é uma dica para quem quer ser um profissional de referência, para quem quer aí trazer mais resultado para os seus clientes, tá certo, pessoal? Eu agradeço vocês e até uma próxima oportunidade, gente.